Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 39 do 8º ano. E o assunto dessa aula é Revoluções Liberais do século XIX. Faremos uma introdução acerca desse assunto. Para isso, temos como objetivos caracterizar o contexto das revoluções liberais do século XIX, definir a restauração e como esse conceito predominou por um tempo na Europa, identificar os movimentos revolucionários de 1820, relacionar o liberalismo e nacionalismo presente nos movimentos, identificar as ordenações de Júlio e apontar exemplos de países em que mudanças liberalizantes ocorreram. Antes de mais nada, qual é o lembrete de toda a aula? Separar seus materiais para a aula de hoje. O que você vai precisar? Seu livro didático que trata sobre esse assunto, busca lá no índice. Procura um tema, por exemplo, Primavera dos Povos, tem a ver com esse assunto. Pega o seu caderno de história para as anotações das informações de hoje, informações que você julga importantes e também se surgirem algumas dúvidas, de repente algum termo que vocês não conheçam, anotem também para buscar depois. Vocês irão precisar do lápis, da caneta e da borracha, tanto para as anotações como também depois para a realização da atividade referente a esse assunto. Tendo tudo isso em mãos, de fato nós podemos dar continuidade a esta aula. Primeiramente, qual o contexto que estamos falando? A derrota de Napoleão. Lembrem da era napoleônica, a batalha em que Napoleão perde de fato, ele é exilado lá longe, ele acaba morrendo. Alguns dizem que morreu bastante depressivo por ter perdido todo aquele poder. Muito bem. Com a derrota de Napoleão, inaugurou-se na Europa uma disputa acirrada entre dois modelos de sociedade. Quais seriam eles? De um lado, havia o modelo que defendia a restauração, ou seja, permanecer ou ainda retornar às bases do antigo regime. Qual eram as bases? Absolutismo, só um líder governando, privilégios da nobreza e do clero, aí a questão do mercantilismo, o rei comanda a economia, todas aquelas características que já estudamos anteriormente. E do outro lado, já não. Novas ideias ali com a questão da Revolução Francesa já estavam pairando por toda a Europa. O chamado liberalismo econômico, pensado ainda na questão da era iluminista, né? O que seria o liberalismo político? O fim dos privilégios de nascimento e a valorização do mérito e do esforço individual. Ou seja, aquela história, nasceu nobre, nasceu servo, morre servo, tinha que acabar. Então, a pessoa não poderia ser privilegiada em virtude do grau ali, do seu sobrenome, de qual família pertencia, em qual família nasceu. Muito bem. A restauração, entendendo um pouquinho melhor, defensores do antigo regime, e eles compunham a questão do Congresso de Viena. Era a maior parte daqueles que compunham o Congresso de Viena até 1830 era de restauradores. A restauração foi um período em que monarquias destituídas, tiradas do poder por Napoleão, retornaram ao trono, até os territórios voltaram com seus limites, entre outras situações. Constituições que eram mais liberais, elas haviam sido aprovadas, só que agora elas foram suprimidas em virtude do antigo regime estar sendo restaurado. Regimes autoritários, eles foram adotados em grande parte da Europa
E a restauração conservadora, para manter aquela estrutura antes da era napoleônica, foi em grande parte resultado das pressões da Santa Aliança. Quem compunha a Santa Aliança? Rússia, Áustria e Prússia. Muito bem. Os anos situados entre o Congresso de Viena e 1830, então eles foram marcados pela restauração conservadora, manter-se como era antes da era napoleônica da Revolução Francesa. Porém, depois disso, iniciou-se uma fase caracterizada por várias ondas revolucionárias. Vamos entendê-las. Os movimentos revolucionários de 1820, já um pouquinho antes. O período restauracionista estava em vigor, certo? Mas as ideias liberais despertadas lá na Revolução Francesa, elas não desapareceram. Na França, elas poderiam estar esquecidas ou enfraquecidas, mas isso não representava que toda a Europa estava desta forma. Em outras regiões, explodiram movimentos revolucionários de 1820. O centro, nós podemos dizer que a Itália, a Península Ibérica, Portugal e Espanha, e a Grécia. As revoluções de 1820 apresentavam um ingrediente novo, a história do nacionalismo, que se concretizava no poder de construir um Estado nacional. Era algo relativamente novo o sentimento de pertencer a uma comunidade nacional que compartilha um passado, uma língua e tradições em comum. As pessoas se identificavam mais com a comunidade que viviam do que um país governado por um rei. Se a gente for fazer assim memorizar, buscar na memória, aliás, a questão ali do feudalismo. Então, nós tínhamos uma descentralização de poder, certo? Com a Idade Moderna, surgem os estados nacionais, centralização de poder nas mãos de um rei. Mas esse sentimento nacionalista, de pertencimento a uma nação que compartilha um passado em comum, uma língua e tradições em comum, ainda não era forte. Eles ainda se identificavam àquela comunidade que pertenciam, aquela comunidade lá dos feudos, por exemplo, dentro da Idade Média. Então era isso que estava aos pouquinhos caminhando para se fortalecer. E vai ser assim bastante decisivo ali na questão, no contexto da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, que estudaremos futuramente. Sobre o liberalismo e o nacionalismo na prática. Na Grécia, ideias liberais e nacionalistas inspiraram o quê? A luta da independência do domínio otomano, que foi reconhecida em 1829. Os reinos da Itália. O movimento se voltou contra a presença da dinastia francesa na região, a dinastia dos Bourbon, e contra ainda a dominação austríaca. Somos italianos, temos que lutar pelo nosso país. Mais tarde, já estou dando spoiler, estudaremos sobre a unificação da Itália e esse sentimento nacionalista vai colaborar por este processo. Mas foram as revoluções de 1830 e 1848, pela capacidade de propagação e também pelos resultados que elas produziam, é que fizeram do século XIX o mais revolucionário que a Europa havia visto até o momento. Sobre as ordenações de julho, o que elas foram? As revoluções de 1830 começaram na França após o rei Carlos X ter instituído as ordenações de julho. O que elas representavam? O fim da liberdade de imprensa, acabavam com a Câmara dos Deputados e ainda modificavam a lei eleitoral. Ou seja, de certa forma, ele estava centralizando o poder para si e tirando esse poder que até então o povo
se via representado, seja na imprensa mostrando os seus desagrados em relação ao rei, seja na Câmara de Deputados, em que havia essa participação, ou por meio do voto. Qual foi o resultado das ordenações de julho? Revoltados com as medidas, então, nos dias 27, 28 e 29 de julho, os franceses ergueram barricadas pelas ruas de Paris e organizaram violentos protestos, como a gente pode ver nessa imagem dessa obra de arte. O rei Carlos X abdicou o trono e o movimento atingiu rapidamente outras regiões, como a Bélgica, a Península Itálica, estados germânicos e a Inglaterra. Detalhe, estados germânicos também, essa questão do nacionalismo, essa questão de pertencimento a uma nação, vai ajudar a questão da unificação da Alemanha também. Falamos da Itália anteriormente, mas a Alemanha também vai ser influenciada por essas revoluções. Nem sempre essas insurreições, essas revoltas, revoluções, elas saíram vitoriosas. Porém, mudanças liberalizantes, ou seja, de cunho liberal, aconteceram em alguns países. Vamos ver alguns exemplos. Na Bélgica, a Bélgica conseguiu sua independência em relação aos Países Baixos. Já na Inglaterra, as agitações promoveram reformas que aumentaram o número de eleitores, então uma reforma ali na questão eleitoral, e ainda fizeram entrar em cena o operariado. Percebam que estamos vivendo num período ali de revolução industrial, valorização do operariado, aqueles trabalhadores das empresas, das indústrias. E eles, a partir dessas revoluções, de tudo que está acontecendo na Europa, puderam se organizar em sindicatos e também em associações de trabalhadores que eram autônomas, sem essa relação com o rei. Na próxima aula, continuaremos a falar sobre as revoluções liberais do século XIX. E nós vamos ter os nossos olhos voltados para a primavera dos povos, um assim do auge dessas revoluções. Neste momento, sugiro que vocês já façam a atividade referente a esta aula com o propósito de revisar este assunto, fixar algumas informações que com certeza os ajudarão a compreender o próximo assunto, a primavera dos povos. É importante já realizar a atividade para que vocês de fato reconheçam o que aprenderam e o que necessitam de mais pesquisas para compreender melhor o assunto. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!